Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que vocês estão aí, não sei que horas que vocês vão ouvir a gente falando aqui, vamos conversar. Espero que tenham alguns interessados nesse assunto, que acho que é um assunto fundamental nos dias de hoje. Nós estamos aqui começando o segundo episódio, né, dessa conversa minha com o Diogo. Já é um terceiro episódio do Conversa Livre da Polarização, mas entre mim e o Diogo é a segunda oportunidade que nós estamos encontrando. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o texto do Jonathan Rauch, que está na revista Inteligência Democrática. O link vai estar na descrição, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Eu quero só dar meus cumprimentos aqui para o Diogo para passar a bola para ele. Olá, Rafa. Olá, pessoal. Acho que é muito interessante a gente trazer esse texto e lembrando todo mundo que nos comentários, né, na descrição do próprio vídeo, a gente vai colocar todos o link para você poder ler esse artigo que a gente vai comentar agora, né? A gente fez uma leitura, a gente não vai ler o artigo inteiro, mas a gente convida todos a lerem, a gente vai fazer um comentário em cima dele. E tudo que a gente, ao longo da conversa, também for levantando enquanto leitura, a gente também vai colocar na descrição dos vídeos para que vocês possam também, com essa nossa conversa, ir atrás de outras leituras que, eventualmente, dentro dos nossos estudos, né, seja de ciência política, seja de democracia, às vezes não está tão evidente, né? E a gente, ao discutir a nossa espaço livre de polarização e democracia, existem alguns autores aí que estão mais sintonizados do que outros nessa ideia. Então, vamos começar aí o nosso papo e vou puxar aí algumas ideias do artigo para puxar essa nossa conversa, Rafa. E nesse texto que o Rafael colocou, que a gente decidiu para falar um pouquinho hoje, né? Por que você deve se sentir bem com o liberalismo? É muito interessante, é um texto um pouquinho mais longo do que o anterior que a gente tinha abordado, mas ao mesmo tempo bastante completo e bastante atual, né? Enquanto a gente estava falando da última vez é, em relação à inovação, né? Ao aspecto radical da democracia, dentro de uma época, a gente falou ali entre é, já é na Segunda Guerra, né, Rafa? Me corrija se eu estiver falando bobagem, mas na Uhum. Segunda Guerra Mundial, naquele ambiente, agora a gente traz alguma coisa que está falando do agora, né? Então, Isso. quando a gente fala do Jonathan Rauch, ele faz uma análise que eu fiquei impressionado, assim, esse artigo já tinha sido republicado na revista Inteligência Democrática, e eu confesso que eu tinha parado, não tinha parado para ler ele e li aqui para nossa conversa. E eu fiquei impressionado com a forma como esse autor conseguiu articular tantos fenômenos sociais atuais que culminam na crise da nossa democracia atual, que ele encara e classifica como liberalismo, né? E depois acho que faz sentido a gente bater um papo, porque sempre quando a gente traz a palavra liberalismo, isso causa um furor, né? Sim. Você já Uhum. coloca a palavra, já vem 400 pedras do outro lado. Então é importante É. talvez a gente qualificar o que a gente está falando como liberalismo, que o próprio autor ali do artigo está falando como liberalismo, mas eu Uhum. vou, antes de entrar nesse assunto, no final do dia ele está falando da crise da democracia e as diversas correntes que eventualmente hoje têm atacado esse espaço democrático e faz uma pergunta um tanto quanto provocadora, que é, poxa, por que que os liberais ou os democratas, né, não estão defendendo, né, essa forma de pensar, né? Uhum. Ele Esse passa entre legado, né? modelo, esse legado, ele passa pela democracia ou liberalismo como modelo, ele passa como modo de vida, ele passa como sistemas de valores, né? Porque no final do dia ele traz um argumento muito interessante que é, cara, no final do dia a gente construiu muita coisa super interessante depois do iluminismo, né? Tem toda uma corrente aí de transformações que pode ser qualificado como liberalismo ocidental ou democracia liberal e os grandes ganhos que isso tem, que cabem críticas, mas Uhum. que a forma como está sendo colocado e que gera toda essa crise é quase como
crise que pretende colocar alguma outra coisa no lugar. E essa uma outra coisa no lugar, o autor também analisa, falando de várias Uhum. correntes. Acho que vale a pena depois a gente pegar, às vezes, uma a uma e conversar aqui Isso. também hoje, Rafa. Uhum. Mas ele traz isso e coloca assim, né, de uma maneira bem interessante, o porquê isso, na verdade, vai fazer com que a gente perca liberdade, que a gente perca espaço de criação social, de criação, inclusive, de riqueza, de liberdade de convivência, de bem-estar no final do dia. Então, por que que a Uhum. gente não está se posicionando e falando contra essas correntes que estão, né, colocando em Uhum. crise esse modo de vida que a gente não só escolheu viver, como a gente gostaria de continuar vivendo, porque não estamos falando sobre isso. Eu acho que Uhum. ele para começar essa nossa conversa e esse bate-bola, e já provocando as pessoas para lerem o artigo também, eu acho que a gente começa aí, desde quando a gente falou da outra vez sobre democracia radical, aí num momento de Segunda Guerra, agora um artigo falando sobre essa tecnologia social do liberalismo, que a gente pode também Sim, chamar de democracia, na crise dos movimentos atuais. sim. Então, eu acho que bem legal essa contraposição, né? Não vou nem dizer que é contraposição, mas essa comparação entre os momentos, né? Tanto do John Dewey quanto agora, porque são contextos de guerra, né? Que a gente está vivendo também hoje, né? E aí quando você está falando aí o que ele falou, né? De que os liberais eles não defendem o legado, né? O legado do liberalismo. Eu me pergunto se realmente não se não defendem ou tem poucos defendendo, né? Eu acho que na verdade são poucos defendendo, ou, ou esses poucos são talvez não sejam tão poucos assim, mas eles são tragados pela guerra informacional, né, que a gente vive hoje, né, que é uma guerra e que tem a ver com um aspecto também que ele está que tá abordando, que é a questão das instituições liberais, né, que não dão conta também dos problemas que estão aparecendo, né? Ele cita vários problemas. Mas mesmo assim, né, com todos esses problemas que a gente vive, né, crise climática, guerras, e, né, a questão da inteligência artificial, vários problemas que ele menciona, ele não pode simplesmente desconsiderar os grandes desenvolvimentos que foram feitos, né, desde que o que ele chama de liberalismo, né, foi adotado, né? É bom dizer que o que ele entende como liberalismo não é o que né, normalmente a gente, né, o próprio Dewey, eu acho que tem uma pegada mais focada na democracia. O Rauch não, o Rauch ele fala do liberalismo englobando tanto a democracia quanto o mercado, o capital, que ele chama de capitalismo de mercado, e quanto a ciência, né? Então, isso é legal, né? Eu acho bacana, porque se a gente lembrar, por exemplo, o Maturana, né? O Maturana fala, né, que a democracia surge junto com esse movimento que a gente hoje chama de ciência, que é essa aposta na conversação, aposta no, no que não existe uma verdade dada, né? Que você está sempre alterando, e isso exige uma cooperação, uma colaboração muito muito livre, né? Muito aberta, né? Então esse tipo de abordagem é muito interessante, né? Porque faz, ao mesmo tempo que ele não coloca a política, no caso, como um centro da questão, mas é difícil de não entender isso como uma questão política, né? Porque, inclusive, tem um momento que ele fala, eu acho até legal resgatar isso, né? Anotei aqui no final, que ele fala o seguinte, e isso está no final do texto, mas eu acho que vale para a gente começar a questionar também. Precisamos lembrar que o liberalismo sempre foi mais do que uma doutrina política. Ele é uma maneira de pensar sobre a condição humana, de enfrentar a incerteza e de permitir que a sociedade se adapte e cresçam sem cair nas armadilhas do autoritarismo e do dogmatismo. Quer dizer,
tudo bem, né? É uma coisa meio filosófica também, né? Né? A gente essa coisa da doutrina, né? Porque o liberalismo econômico ele é muito doutrinário, né? Muito doutrinal. Então, eu acho que essa a percepção dele sobre o que ele está entendendo como liberalismo, ele é doutrinário, sim, mas ele é mais do que doutrinário, né? Ele é como se fosse, né? Como a gente gosta de falar, é como um comportamento mesmo, né? Como um comportamento de abertura mesmo, né? Que é é difícil dizer, né, com palavras. Talvez tenha a ver com mais com poesia. Eu gosto de trazer, pegando uma parte desses elementos que você trouxe para a conversa, Rafa, uma coisa que eu gosto de pensar, apesar do autor englobar, sim, ele cita elementos ali do capitalismo de mercado, mas em toda a sua a forma como ele discorre, ele não está falando sobre economia. Então, acho que isso é importante para quem está É. ouvindo a gente, porque eu- só que ele também não faz, né, essa clareza de dissociação. Alguns autores ele traz ali que são autores mais conhecidos de uma, vamos chamar assim, de uma um certo ramo de estudo, né, autores já conhecidos da turma que fala de liberalismo mundo afora, mas ao mesmo tempo Uhum. ele faz uma reflexão anterior. Ele coloca o iluminismo, depois ele fala dos pais fundadores o Uhum. da democracia Americano. americana, né? Uhum. Como horizontes de médio e longo prazo. Então ele não está falando desse liberalismo econômico, ou às vezes o que o pessoal chama de neoliberalismo, né? E teve umas discussões no passado que eu falava sobre liberalismo político, não existe liberalismo político, né? É tudo uma coisa só e tal, que é uma turma um pouco mais dogmática, né, nessas linhas Uhum. de pensamento. E eu gosto muito do liberalismo político. Eu vou trazer um autor ou novo para a roda, quem quiser se interessar, que é o John Rawls, tem até um artigo meu, de minha autoria, na revista ID, falando um pouco sobre John Rawls. Ele tem um livro que chama O Liberalismo Político, que ele faz uma análise muito interessante para classificar o que seria essa forma política e liberal, né, enquanto proposta de um certo agenciamento social, e, e ele traz um elemento muito interessante que está também aqui no texto do Rausch, que é sobre a possibilidade nesse espaço da convivência de múltiplas verdades, né? Então, enquanto que quando as pessoas falam, isso que você fala de democracia é uma ideologia, né? Não, as Uhum. ideologias, elas têm uma associação muito clara com uma definição de verdade, uma definição de moral. Pode ser religiosa ou não, assim, pode ser, né, Uhum. uma linha mais ideológica mesmo. Por exemplo, né, marxista tem uma série de verdades absolutas que estão ali, né, do que é certo e do que é errado, né? Enquanto que o liberalismo político, nesse senso, do Rawls e também do Rausch, é um espaço que ele permite com que essas verdades convivam e elas consigam, nesse espaço público, decidir Uhum. coisas de maneira razoável, né? E o razoável, quando aí eu vou trazer mais o Rawls para o jogo, que ele traz assim, é uma noção onde você cede um pouco do que você acredita como verdade para que a convivência ela possa acontecer e os combinados e os acordos na sociedade possam acontecer. Se você assume 100% de verdade alguma coisa, que as pessoas estão erradas, elas têm que seguir aquela tua verdade, você já não está num Uhum. ambiente democrático. Que é um pouco que o Rausch fala quando fala assim, a turma que está resgatando aí uma filosofia cristã, quase como Uhum. governo, ou até Uhum. quando ele traz também o aspecto do islamismo, do islã político, né, para o meio desse Uhum. cerne. São Uhum. ambientes que colocam uma verdade sobre um sistema Uhum. político e Uhum. aquilo é a lei, né? As pessoas que não acreditam naquela verdade perdem seu status de cidadão, de Exato. pessoa que pode interagir no espaço público. Então, Exato. o liberalismo político, né? Segundo Rawls, e pelo que eu entendo aqui também do que o Rausch
trazendo, e aí por isso isso está associado à democracia, claramente, Uhum, é quando uhum, você consegue permitir que essas múltiplas verdades, essas múltiplas minorias convivam pacificamente no espaço público e consigam lidar e conduzir as suas vidas em comunidade da melhor maneira possível, né? E quando você começa a uhum, questionar isso enquanto fundamento, você abre espaço para autocracias, né? Para sim, você sim. entrar em um espaço iliberal, um regime liberal que vai trazer uma série de consequências que eu não sei se as pessoas que estão falando isso Sim, entenderam, né? Então acho sim, que esse recorte, né, de sair dessa discussão, né? Você traz a palavra liberal pro jogo, a sim, turma já faz cruz, já faz o neoliberal, é um xingamento, né? E sim, você já se sim, sente colocado de lado. Mas não, a gente está falando de liberalismo político, ou seja, a gente está falando de democracia, e esse sim, sistema de democracia liberal, por mais que ele esteja em crise, ele deveria estar sendo sim. repensado para colocar mais democracia e não menos, que é um pouco do que está acontecendo e das diversas reações que a gente tem visto mundo afora. Sim. Então, eu acho que a beleza, vamos dizer assim, do texto é justamente colocar o nome, né, aos bois, né? Porque quem que realmente está questionando o liberalismo? Quem que está questionando? Né? É só olhar para o teatro das nações, né? Quem que tá questionando o liberalismo? Quem que está questionando no mundo? Né? Se a gente quiser, é mais fácil olhando para nós, assim, mais fácil, né? A gente olhar com quem que a gente está se alinhando. Né? Rússia, China, o que que esse pessoal está trazendo de Irã, novo? Irã, o que que eles estão trazendo de novo, de positivo em relação ao liberalismo, né? Em relação ao que eles estão querendo contestar, né? Porque eles contestam a ordem liberal. Então, qual é o elemento que eles estão trazendo essa é a questão, né? Se a gente, a política é isso, quer dizer, você não adianta você imaginar doutrinas e tudo mais, e com essas imaginações de doutrinas você desqualificar a doutrina do B ou do C ou do D. O que funciona é você visualizar quem está fazendo o quê, né? A Rússia, o que que é a Rússia? A Rússia é uma nação imperialista, né? A China, a China, ele até fala da China, né? Abre um espaço para a China, porque realmente ele diz que a gente ainda pode considerar que a China ainda não é totalmente não é um caso comprovadamente, fechado, né? não é um caso Não dá para ter fechado, certeza exatamente. se o Sim, certo comunismo deles de mercado com planejamento sim, centralizado vai ser uma catástrofe ou se é um super case de é, sucesso, mas já existem sim, argumentos interessantes trazendo que esse tipo de sistema mais é, centralizador ele é frágil. sim, Esse é o ponto que o autor traz. Ele fala, olha, isso aqui é sim. frágil. É. E no caso da China é difícil avaliar também, porque até que ponto as informações que vêm de lá são verossímeis, né? Porque a gente sabe do que pode sair, né? Do que não pode sair, a gente não sabe, né? Então, eu acho que um respeito que ele guarda aí pela tradição, vamos dizer assim, eu acho que até histórica da China, né? Pelo contexto de uma população tão grande, mas no final das contas é muito difícil diferenciar as experiências, né? Tanto do populismo quanto do imperialismo, quanto do Islã, né? E ele fala também do movimento woke, fala também do, Esse, do que ele chama de nacionalismo cristão, né? é, Como é que você vai imaginar uma nação cristã sabendo que na maior parte da população não é cristã? Como é que você vai administrar isso? Que e são, base, né? são dois movimentos que hoje eles crescem muito claramente nos Estados Unidos, cresce mundo afora também, mas são Sim, dois movimentos que, é, assim, então ele analisa, né, como você falou, o imperialismo russo, analisa esse comunismo de mercado centralizado chinês,
Uhum. analisa esse nacionalismo Islã, né? cristão, o Islã, ele comenta do Islã, o Uhum. nacionalismo cristão e o movimento woke, e aí esses dois últimos como movimentos que eu enxergo que vem um pouco dessa polarização americana e um pouco sem substância, né? Ele trata um pouco disso, porque todos esses outros movimentos, ele até fala, olha, o imperialismo russo, né, o comunismo chinês e até algum aspecto ali de países islâmicos, você consegue analisar historicamente, assim, né? Esse Uhum. renascimento, ele coloca o nacionalismo cristão também como algo que dá para também olhar historicamente, mas o movimento woke Uhum. ele traz como sem fundamento, né, algo Uhum. sem uma certa coerência que permite, de fato, beleza. Então, se eu estou criticando liberalismo, eu estou colocando uma outra coisa no lugar, e isso aqui é a minha proposta. Não tem proposta, tem, na verdade, um movimento até quase nessa tentativa de fazer uma certa defesa, né, de um espaço de opressão, ao invés de incluir o movimento é inverso, é de expulsar, né? É de Uhum. quase que inverter do opressor virar oprimido e vice-versa, né? Uhum. Uhum. Então é um movimento altamente autocrático nesse sentido, e Sim. o ponto dele é, cara, esse movimento está criticando o Ocidente e bota tudo no Ocidente, né? Joga tudo no mesmo saco. Assim, o Ocidente Sim. está em crise, Sim. está caindo, tem que Sim. queimar, né? E não sei o quê, Sim. e vai misturando um monte de sintonias meio Sim. malucas, num espírito guerreiro mesmo, que na verdade vai destruir justamente o espaço, e é esse o argumento do autor do artigo, um espaço de ganho de liberdade, de inclusão, de bem-estar social, que se você olhar no horizonte de tempo, foi isso, Sim. esse movimento do liberalismo como tecnologia social, que foi permitido a gente ter. Então é quase que um Uhum. tiro no pé das defesas Sim. que essa turma faz ao avançar para cima desse sistema para a gente democrático, né? É. Então, ele fala de três evidências, né, que esses grupos, vamos dizer assim, foram incapazes, né, de superar o liberalismo, né? O primeiro, ele fala de que falhou mesmo, né? Falhou. Quer dizer, você vai falar de governo cristão, quanto banho de sangue foi derramado, né, na Europa? Você vai falar de imperialismo, quer dizer, uma busca de soma zero, depende de guerra, de coerção. O populismo é aquela história de sempre eu, né, sempre o meu povo, e no final das contas termina só em corrupção e maquinação antidemocrática. Não, e a definição de povo é aqueles que me É, apoiam, porque exatamente. as pessoas que não me apoiam não são o verdadeiro povo. Exato, exato. Que é o outro elemento que ele fala, que é o da igualdade. Que todos esses grupos, todos esses é, projetos, né, vamos dizer assim, de desafiar a democracia, eles também são inimigos da igualdade, né? O cristianismo e o islamismo, por exemplo, explicitamente privilegiam suas próprias fés, né? Enquanto o populismo fala o nome do povo, é o meu povo, né? O meu povo, tanto que o outro povo, esse, esse né, é desigual, né? Acho que e a questão do wokeness também entra, né? É engraçado que no Brasil tem o populismo juntou com o wokeness, né? Que muito bem, né? Assim, tem um acoplamento, né? Eles não percebem isso, talvez, né? Não sei, acho que não sei se existe essa, né? Ele não tem essa abordagem, né? Porque ele não mora aqui, não tá, né? Brasil não tem tanta importância assim, mas tem essa coisa também, né? Do populismo também tem essa peculiaridade no Brasil, né? De juntar com o wokeness, com esse movimento de estereotipar, demonizar o opressor, né, e intimidar aqueles que não são, cancelamento, aquelas coisas, né? E por Rafa, fim, desculpa, termina, não, vai não. lá. Por fim, o que ele fala é que todos eles são autoritários, né? Todos esses movimentos são autoritários, né? Então, isso é uma evidência de insuficiência, né? O que a gente vai chamar de insuficiência para demonstrar uma alternativa, né? Que Totalmente. fosse, né? Que E, fosse, né? e ele traz, porque por um bom período de tempo,
tanto o liberalismo e a democracia, de novo aqui, foram acusados de não ter nada, né? De não ter uma substância de valores e tanto esse cristianismo, essa cristianismo nacional aí que é esse movimento que a gente estava falando, ele acusa de imoralidade, né? Perdeu a moral, assim, o liberalismo deixou Sim, tudo, né? Permissivo, e sim, tal, sim, né? sim, Mas no final das contas, o que o autor traz é, cara, tem valores muito claros e importantes sim, sim, de igualdade, de inclusão, ganhos de sim, liberdade individual. Então, assim, é importante, né, os liberais, os sim, democratas se apropriarem desses valores, porque é sobre isso que a gente está falando, sobre esse modo de vida que a gente está falando e que tá entrando em crise. Se não tiver sim, ninguém para falar sobre isso e sustentar, né, que as pessoas estão atacando uma coisa e a gente vai ser engolido por outra, uhum, a gente não vai conseguir sustentar esse modo de vida que, na sim, nossa opinião, transformou o mundo para melhor, sim, né? E aí os sim, argumentos que ele traz para isso. Eu só queria trazer um ponto interessante, antes de passar de novo a bola para você, é que o autor, e de vez em quando nessas conversas, fala sobre igualdade, né? E é uhum, interessante separar a igualdade política da econômica. No final do dia, assim, quando você tem um sistema político, né, como uma democracia, ou quando se fala de liberalismo político, você precisa de igualdade política. Aí você pode depois analisar, poxa, mas se você tiver uma desigualdade econômica muito grande, isso pode interferir na igualdade política? Pode, e isso não tem que acontecer, né? Inclusive o próprio John Rawls fala bastante disso, se você tiver uma discrepância muito grande, isso pode sim ter um impacto na forma como você enxerga a igualdade política, que é um dos pilares essenciais da democracia liberal, no final do dia. É, e aí, trazendo um outro elemento, os países hoje, né, a gente tem bastante referência de alguns países em índices de democracia, como sendo democracias verdadeiramente liberais, né, classificadas nesse espaço. Esses países tem, e não é coincidência, desigualdades sociais não tão enormes, não tão grandes, né? Então, não é o fim da democracia em si diminuir essas desigualdades, mas conforme você caminha para ela, isso vai acontecendo. Então, sim, o ponto às vezes a turma força uma certa igualdade econômica e obriga uma diminuição de liberdade de curto prazo, esperando a igualdade econômica em algum lugar, e na verdade você não ganha nenhum nem outro. Né? Você não ganha sim, nem a igualdade econômica e você nem consegue a sua liberdade no futuro. Então é importante trazer que o liberalismo, enquanto trazer esse aspecto de valores de igualdade, em primeira instância, a mais primordial é a política, mas sim, como um processo acontecendo economicamente, isso também é um caminho numa sociedade mais democrática de ter menos desigualdade. Acho que esse é o ponto. Não é ter uma sim, igualdade completa, mas ter uma desigualdade não tão distante. sim, sim. Mas eu acho que é importante a gente deixar também claro que tudo isso tem todas essas discussões sobre igualdade têm um aspecto que se embasa no comportamento, né? Assim, eu acho. Então, assim, o comportamento político, por mais que ele seja né, carregado de ideologias e carregado de sentidos, vamos dizer assim, ideológicos e tudo mais, de pensamento e tudo mais, ele tem uma verdade própria, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que quando a gente entra nesse campo da igualdade e da desigualdade, é muito delicado você tratar só das questões doutrinárias, né? Vamos dizer assim, ele é político liberal. É preciso mapear os agentes políticos, né? Quem são os agentes políticos e o que eles estão fazendo efetivamente? Qual o discurso que é combinado com a prática, óbvio, mas qual o discurso que ele está sendo propagado ali por aquele agente, né? Então, essa discussão sobre a democracia em si, né, eu acho que tem que ter esse cuidado em avaliar
o comportamento mesmo, né? Assim, de qual que nível que dá, em que nível que vai dirigir, né? Que sentido que está se dando aquele comportamento, né? E aí a gente poder avaliar isso com mais clareza, né? E não só pela doutrina, que é importante você perceber e conhecer, mas também a gente precisa ter clareza do que a gente está fazendo como sociedade, né? Então, como somos, como estamos agindo, né? Quem são os nossos agentes políticos, né? E o que os nossos agentes políticos estão fazendo em favor disso, em favor dessa diminuição da igualdade, ou na verdade eles estão só usando desse artifício para vender um peixe que, Para se manter no né, que poder. exatamente, quer dizer, é uma questão de manutenção de poder, que é importante. E aí a gente precisa também entrar, né, nesse campo também, né, que é o campo da disputa, né, mas é, sempre com esse olhar um pouco afastado, para também não entrar nesse essa vibe, né, uma vibe mesmo, né, eu Eu, acho que o pensamento político ele tem sempre esse, né? A ciência política, por exemplo, eu acho que ela enveredou por um campo que, que se afastou das necessidades, né, das pessoas, né? Porque o que ele fala, por exemplo, no texto dele, né? O que o liberalismo precisa fazer é melhorar as instituições que não estão dando conta. Como você melhora as instituições? Então, você precisa ter inovações. E como você faz inovação sem uma inserção na sociedade? Quer dizer, a sociedade não tem dinamismo, então esse pensamento, vamos dizer assim, pensamento ilustrado, elitizado e tudo mais, ele está afastado da, da vida real das pessoas, né? é, Mas foi só para terminar o não, raciocínio. e uma coisa assim que, e pegando já, você fez um comentário interessante sobre como a gente entra nesse espaço sem entrar na vibe adversarial, porque no final do dia é essa a provocação, né, do Ruth, do autor, que é como, no final do dia, os liberais, né, os democratas, vão defender os seus valores, né? E é um cuidado, né, para se entrar nesse espectro, porque todas as palavras que a gente tem é defesa, disputa sobre um espaço, disputa de uma narrativa. Então, se você entra para nesse espaço de disputa de narrativa, você está entrando na vibe já errada. Só que ao mesmo É. tempo, Ele fala um existe. pouco disso no texto, né? Ele É, fala um negócio de narrativa, né? Que ele ele fala fala, isso. eu acho que eu Ele fala. queria encaminhar o nosso final um pouco nisso, porque para mim Uhum. para mim, para muita gente que a gente vem conversando, é uma grande interrogação, assim, o que fazer, né? Porque se a gente vira um democrata militante, que é Sim, sim. uma grande É, discussão também na ele usa até atualidade a palavra agora, evangelização, né? se você entra nessa vibe, você pode incorrer a muitos erros, mas ao mesmo tempo, assim, você tem que fazer alguma coisa, né? Sim, Então, sim, sim. uma certa divulgação disso, Sim, conscientização das pessoas, sim. conversas, mais recorrentes, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? No final do É, dia, falando, gente, existe um motivo para esse sistema ter trazido a gente até agora. Tem um monte de ruído aqui no caminho que a gente deveria estar olhando. Por que que ninguém está olhando é. para isso? Né? Vamos conversar sobre isso, vamos argumentar, vamos polinizar as pessoas. Né? Eu acho que a palavra Isso. evangelizar é ruim, a palavra disputar a narrativa é ruim, mas Uhum, polinizar a partir desse lugar dos valores uhum. democráticos, eu acho que tem gente que ou está insegura, gente que não refletiu o suficiente sobre o liberalismo e que precisaria cada vez mais estar Sim. nesse espaço de polinização. E aí, assim, Fortalecimento também, né? é Eu acho que tem uma isso, questão do fortalecimento, né? E fortalecimento como ser social, vamos dizer assim, né? total. Quer dizer, os laços ainda são muito enfraquecidos, né? Então, eu acho que tem esse É, desafio pela frente aí. eu gosto de trazer, eu não sei nem onde necessariamente eu li sobre isso, mas é uma ideia de dobrar a aposta na democracia,
né? Então, se a gente pensa na democracia liberal, com todos os seus problemas, todas as suas crises, todas as suas instituições, ao invés da gente rejeitar, na verdade, a gente tem que dobrar a aposta e falar, Né? cara, o que que a gente está errando? Por que que tem Sim, sistemas aqui que estão disfuncionais? Por que que a gente sim, não sim, olhou para isso ainda? Como que a gente faz esse sistema em democracia em larga escala, esse sistema de representação, de fato refletir essa ideia descentralizada que a gente deveria ter desde o início? Então, quanto sim. mais democrata, quanto mais liberal você é, mais você Uhum, consegue enxergar esse erro e aí que surgem as inovações democráticas sim, que você estava comentando. sim, Então, sim, dobrar a aposta na democracia é isso. E a sim, gente precisa de mais pessoas fazendo esse sim. dobrar de aposta, porque é aí que a É, gente vai conseguir conquistar ainda mais espaço e não, sim, né, subjugando, entrando numa guerra, criando um espaço autoritário que talvez até tenha ganhos para você individualmente de curto prazo, mas de aham, longo você vai viver num espaço sem oxigênio de vida, sem sim, liberdade. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está chegando em alguns pontos muito críticos da nossa sociedade aqui, Brasil e mundo nisso. Então acho que sim. o final aí dessa conversa do artigo, acho que para mim, entra nessa Uhum, dobrar a aposta da democracia sim. de novo. Sim, a gente precisa criar o ambiente propício para que a experimentação não seja recriminada, né? Basicamente isso, né? A gente precisa ter espaço para experimentar e errar, né? E aí, qual que é o único regime, né? Sei lá, o modo de convivência que permite isso, né? Acho que não existe outro, né? Que não seja a democracia ou o liberalismo, como o Jonathan Rauch fala. Não é isso? Acho que Muito foi, bem. tá bom, né? Muito bem, né? A gente falou bastante, quase 40 minutos, e acho que deu para. Convidamos todos Acho a que lerem o texto do nosso autor. exatamente, exatamente, suscitar que as pessoas enveredem por essa leitura aí, que eu acho muito legal, né? E aí, vamos para a próxima. A gente ainda não sabe qual que é o tema, mas já deixando o convite que toda quarta-feira nós estamos aí. Até a Nove horas próxima, da noite. pessoal. 9 horas da noite é a hora que a gente está gravando, na verdade, né? A gente não sabe que horas que a gente vai lançar. Mas acho que vai ser por aí, né? É isso aí. Bom, gente, é Falou. isso. Valeu, até a próxima conversa. Até mais. Valeu.